Olá, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Deise Barros, sou advogada e facilitadora em constelação familiar. E estou aqui hoje, para falar sobre o Outubro Rosa, a constelação familiar e os sentimentos que nos adoecem, tá? Então, assim, o que é Outubro Rosa? O Outubro Rosa é justamente uma campanha anual realizada mundialmente em outubro. O objetivo dessa campanha é justamente alertar a sociedade, alertar as pessoas, mesmo porque o câncer de mama ele não dá só em mulheres, tá? Então é para alertar a sociedade mesmo sobre o diagnóstico precoce do câncer, do câncer de mama. Então, durante esse mês, no mês de outubro, diversas instituições abordam o tema para encorajar, as pessoas, as mulheres, especialmente as mulheres, a realizarem seus exames, Então, essa campanha, ela é fundamental para a prevenção do câncer, de mama, visto que nos estágios iniciais da doença, ela é assintomática, Então, é muito importante ficarmos alertas a essa questão. E o que é o câncer? O câncer é um tumor maligno que ataca o tecido mamário, nesse caso do câncer, e ele é um dos tumores mais comuns, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Esse câncer de mama, ele se desenvolve porque há uma alteração, das células do DNA, essas células elas sofrem uma alteração e se multiplicam, de forma anormal, e justamente causam o câncer de mama. Então, eu quero falar um pouco também aqui, aproveitando esse momento, para falar sobre a importância da mamografia, que nós mulheres temos que ficar alertas aí, porque o Instituto Nacional do Câncer, ele fala que a mamografia, ela tem uma importância fundamental para detectar o câncer na fase inicial. Então, é muito importante que nós tenhamos essa consciência de buscar encontrar algo o quanto antes, porque isso vai minimizar aí os impactos da doença e essencialmente o tratamento dela, Então, nós devemos ficar muito alertas a essa questão de fazer os exames de forma periódica, E apalpar os seios, a mama, para ver se tem alguma alteração, se tem alguma diferença, Sobre os índices do câncer de mama no nosso país, aqui no Brasil, os tumores de pele, exceto esses, o melanoma, o câncer de mama também é o mais incidente entre as mulheres, para todas as regiões do nosso país. Então, assim, em 2020 foram estimados, 66.280 novos casos, o que representa uma taxa de incidência de 43,74 casos por 1.000 mulheres, Então, vamos ficar atentos aí, porque é um número considerável, tá bom? Então, o que a gente deve fazer para verificar aí essa questão do câncer? Para nos cuidarmos, Ficar alerta quanto à irritação, inchaço na mama, edemas, vermelhidão na pele, inversão dos mamilos, sensação de massa ou nódulo, uma série de questões que a gente deve ficar atentos. E caso note alguma coisa, algo anormal, e buscar aí ajuda de um médico, tá bom? Então, assim, sobre as doenças, o que eu quero falar aqui, quando a gente fala de doenças, quando a boca cala, a gente fica aí em silêncio sobre os nossos sentimentos, o corpo fala. Por que isso? Porque o nosso corpo e a nossa mente, eles estão conectados. Então, se nós não conseguimos dizer o que sentimos, não conseguimos nos expressar, o nosso corpo vai manifestar esses nossos sentimentos, essas nossas angústias, tudo que se passa conosco, o nosso corpo ele registra, Então é bom que a gente consiga aí nos conhecer, ter aí um autoconhecimento satisfatório para que a gente fuja de algumas doenças, para que a gente fique bem, Então, quando a gente tem essa questão das doenças, que são chamadas as doenças psicossomáticas, que é justamente quando o corpo fala, a boca cala e o corpo fala, tá bom? Isso significa que os nossos sentimentos, eles estão sendo reprimidos, Então, eles
quando eles estão sendo reprimidos, eles nos adoecem e causam aí, inclusive, o câncer de mama. Então, Bert Hellinger, que é o desenvolvedor das constelações familiares, ele diz que tudo que rejeitamos apodera-se de nós. Tudo que respeitamos deixa-nos livres. Então, o que significa isso? Quando temos alguns relacionamentos difíceis, né? Essencialmente, aqui falando do câncer de mama, Bert Hellinger atribui o câncer de mama, né? Ele fala nos livros sobre o câncer de mama que ele está provavelmente aí ligado à relação com a mãe, né? Ou com o marido, ex-marido. Então é importante a gente aí trazer um olhar atento para as nossas relações, né? Nesse caso do câncer de mama, ele fala que tem essa relação com o nosso relacionamento com a nossa mãe, né? Ou marido, ou ex-marido, não? Então a constelação familiar, ela é uma terapia breve, falando o que é, né? Porque algumas pessoas não sabem o que é. Ela é uma terapia breve voltada para a solução, né? Então ela é fundamentada nas leis, as leis sistêmicas, que são as leis que regem os relacionamentos humanos, né? Eu tenho outros vídeos em que eu falo sobre quais são essas leis e a incidência delas na nossa vida. Então, por meio da constelação, nós conseguimos acessar dinâmicas ocultas, invisíveis, que nós não percebemos, né? Sobre os nossos relacionamentos, né? Sobre o nosso sistema familiar, essencialmente sobre as doenças, que é esse caso hoje que a gente está tratando aqui, sobre o câncer de mama, né? Então, a constelação familiar, ela vai nos possibilitar aí essa condição de olharmos para nosso sistema familiar e ver se nós estamos emaranhados, se estamos vinculados aí, se essas doenças podem estar por vir, o que está acontecendo no nosso sistema familiar, nos nossos vínculos familiares que a gente não percebe. Ela traz à tona o que está ali oculto, que nós não conseguimos perceber, tá? De uma forma no dia a dia, né? Então, por meio da constelação, a gente consegue sim acessar essas dinâmicas, perceber como elas funcionam, como elas se dão e conseguir aí talvez se desemaranhar, né? De uma forma e sair livre de doenças, porque as doenças, o que são as doenças? Elas são mensagens para que a gente olhe para aquilo que a gente não está conseguindo olhar. Então é um grito, né? Um grito aí do nosso corpo, do nosso organismo, do nosso sistema familiar, é um grito no meio da nossa vida para que a gente olhe para algo que a gente não está olhando, né? Então muitas vezes no nosso sistema familiar existem exclusões, pessoas que foram excluídas aí porque a gente não estava de acordo com a forma como elas viviam, pensavam, ou coisas que o valham, né? E o que acontece com isso? A gente exclui essas pessoas, né? De forma sem querer, sem maldade, a gente exclui. E aí, com isso, quando as doenças vêm, ou os sintomas das doenças, são mensagens para que a gente olhe para onde a gente não estava olhando, para que a gente consiga aí talvez reincluir pessoas que foram excluídas, para que a gente consiga reequilibrar os nossos relacionamentos, né, familiares. Então as doenças, elas têm uma função, tudo nessa vida tem uma função, né? É uma pena que às vezes vem de uma forma tão dolorosa como uma doença, como um câncer, né? Então é bom que a gente fique aí atentos, justamente para olhar para essas questões, para olhar para nós, né? O autoconhecimento, sempre nos fazendo autorreflexão, olhando para ver se a gente não está aí negligenciando a nossa saúde, né? A nós mesmos, né? As nossas relações. Então é bom que a gente olhe bem para isso tudo, porque tudo que vem na nossa vida tem um papel, tem uma função, tá bom? Então eu estou aqui para dizer desses sintomas, dessas doenças, né, que Bert Hellinger, o desenvolvedor das constelações familiares, o alemão pedagogo, né, e terapeuta, veio para nos deixar aí um legado importantíssimo, que foram as constelações familiares, para que a gente consiga olhar aí para as nossas questões e conseguir nos desemaranhar, né, das nossas relações. E o câncer de mama, gente, como outras doenças, eles estão a serviço da vida, né? Não da morte. Então, por que da vida? Porque a gente deve olhar para a vida e ver em que momento, como isso está vindo, o que essas mensagens estão querendo nos dizer. Então, em relação à mãe, em relação a maridos, né? Como que pode a gente, de repente, desenvolver uma doença em função de um relacionamento? Isso existe, né? E as constelações estão aí para nos mostrar como isso funciona.
e nos lembrar que a gente tem que olhar sempre para nossas relações. Então, quando a gente fala aí das questões da mãe, e pai, mãe, essencialmente, a gente deve lembrar que para que a gente consiga ter paz, ter tranquilidade, a gente precisa olhar com amor para essa relação dos pais, né, com a gente. Então, pai e mãe são pessoas que a gente não tem como viver, nascer sem eles. Então, mesmo que você não goste deles, mas assim, olhar para eles como uma forma de gratidão pela vida que eles nos deram, né? Isso é importante pra gente, tá bom? Olhar, agradecer, mesmo que você não goste, não precisa viver numa relação tóxica, não precisa disso, mas reconhecer aí de uma forma com gratidão, né? O que você recebeu, o que nós recebemos da vida, que são a vida, essencialmente a vida deles, né? Que vieram dos nossos pais. Então, o Bert Hellinger, ele fala que devemos ser gratos, né, pela vida que nós recebemos dos nossos pais, né? E quando a gente consegue olhar com reverência, fazer uma profunda reverência a essa questão dos nossos pais, com isso a gente já vai ter aí uma boa passos largos na nossa vida em relação à nossa saúde, ao nosso bem-estar, tá bom? Então, o Bert Hellinger, ele diz assim que a pior coisa acerca do nosso tratamento referente a nossa mãe é o fato de negar-lhe o direito de ser apenas uma mulher comum como outra qualquer. Então a gente quer que a mãe seja super heroína, que a mãe tenha aí uma função que muitas vezes nem nós conseguimos no decorrer de uma vida inteira, né? Que a mãe desempenha aí um papel maravilhoso, né? Não se esqueça, gente, que a mãe é como a gente, são pessoas vulneráveis, são pessoas com problemas, com dores. Então é bom a gente lembrar disso e liberar a nossa mãe aí desse peso, né? Dessa responsabilidade tão grande que, mesmo porque não faz sentido a gente cobrar tanto, né? Da mãe, querer que ela seja tanto para nós, ela já é o suficiente, né? Sempre é o suficiente, a gente aqui não consegue perceber isso. Então, ele diz que, em um dos livros, ele cita que ele escreveu uma carta para a mãe dele, ela já tinha até falecido, né? Mas ele escreveu e ele disse que dispensava ela das expectativas dele, de que ela fosse melhor do que as outras mulheres. Então, aí fica, né? De repente, você pode fazer isso também. Escreva uma carta para sua mãe, dispensando ela dessas responsabilidades, das suas expectativas. Isso talvez possa te fazer bem, tá bom? Fico por aqui. Eu agradeço demais a atenção de vocês, como sempre, que estão comigo, que me escutam. E se vocês acharem que tem alguém que precise escutar esse vídeo, né, assistir, indiquem, tá? Eu posto sempre no YouTube, no Instagram e no Face. Então, no YouTube eu estou como Deise Barros, tá? No Instagram como conexões.sistêmica e no Facebook também como conexões.sistêmica e Deise Barros. Então eu agradeço como sempre a atenção de vocês em estarem comigo e a gente vai caminhando juntos, eu vou postando outros vídeos, tá bom? Grande beijo no coração de vocês e vamos aí fazer uma homenagem a esse mês, né? O mês de outubro, que é justamente Outubro Rosa, para a gente alertar, né? Criar aí um alerta para que as mulheres, as pessoas fiquem atentas a essa questão da saúde, a essa questão do câncer de mama, para que a gente se livre de problemas futuros, tá bom? Então é isso por enquanto, tá bom? Um grande beijo, gente!